Agora a gente vai falar um pouco sobre o início de uma vida. A enfermagem, ela sempre está no começo, na metade e no fim de uma vida, tá? Então a enfermagem, logicamente, vê, logicamente, uma vida nascendo, cuida, logicamente, quando é criança, adolescente, tá? E, logicamente, depois na velhice, tá? E na morte também. Então a enfermagem cuida, tá? No começo, durante e no fim da vida, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre as gestantes que ficam, logicamente, precisa, logicamente, de UTI, tá? São aquelas gestantes de alto risco, tá? Gestante que tem problemas urinários, tá? Esses tipos de problemas urinários é quando ela tem infecção, e essa infecção, logicamente, é uma infecção que pode passar para o feto, que pode, logicamente, subir para a parte renal, tá? Quando a infecção está na bexiga, como vocês sabem muito bem, tá ok, a gente consegue curar. Quando sobe, logicamente, tá? Diretamente para o rim, se torna uma patologia. Então não é isso que a gente quer. Fora isso, a síndrome de HELP, tá? A síndrome de HELP também, às vezes eu preciso, logicamente, colocar minha paciente na UTI. Também quando a minha paciente tem um deslocamento da placenta, também a gente precisa colocar ela na UTI, e fora outras coisas mais, tá bom? Então, primeiramente a gente vai saber que a paciente, logicamente, é uma paciente obstétrica, tá? É uma paciente, logicamente, é uma gestante, tá? Que significa, logicamente, diferente da população em geral, tá? Por quê? Porque tudo dela vai dar alterado. A questão cardíaca vai estar alterada, a questão renal dela vai estar alterada, tudo vai estar alterado, não é? Então, gestante que, logicamente, envolve mudanças fisiológicas importantes, tá? Como questão de edemas, questão de trombo, tá? Síndrome de HELP, tá? Que pode acontecer essas mudanças, tá? Que apresenta, logicamente, patologias específicas, tá? Uma dessas patologias é sífilis, outra HIV, outra síndrome de HELP. Depois vocês vão entender, vocês podem pesquisar essa síndrome de HELP, que vocês vão entender por quê, tá? Logicamente, vocês conhecem essa síndrome de HELP por outra coisa, tá? Mas vocês vão entender por quê. E logicamente que precisa de uns cuidados, tá, gerais, e ali vai precisar, logicamente, de UTI, tá? O tratamento da gestante, tá, é puerpera, tá? As pérpuras, na verdade, que envolve, logicamente, tensões e principalmente tensões familiares. A família sempre quer saber, a família não entende porque ela precisa ficar na UTI, a família às vezes precisa saber que ela precisa de cuidados, eles querem ficar, então é bem complicado essas pacientes, tá? Principalmente. Continuando. A gente tem, logicamente, a morte materna. É quando, logicamente, tem um óbito, tá, da mãe até os 42 dias, tá, de puerpério, tá? Na verdade, quando a mãe ela ganha criança, tá, a gente fala que ela é pérpura, tá? Então, assim, o óbito materno é quando, logicamente, ela vem a falecer após até as 42 semanas. Então, assim, é bem triste, tá? Então, isso é pela própria gestação ou o seu manejo, tá? Independente, tá? Do local da gravidez, tá? E principalmente também se teve complicações na hora do parto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Ou acidentes, ou logicamente um acidente cerebral que pode acontecer e a paciente vir, ou ter uma morte cefálica também, tá? Então tudo pode acontecer, tá? Morte obstétrica direta, quando tem complicação na gravidez. Isso daqui é complicação na gravidez e no trabalho de parto, tá? Ou no puerpério, tá? Que pode acontecer. Morte obstétrica indiretas são doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão, tá? Que pode acontecer. Gestante, ela tem muita mania de queda, tem que tomar muito cuidado também, tá? Que ela tem essa queda pode ser
ela pode, logicamente, cair diretamente com a barriga, ou ela pode, logicamente, ter um traumatismo encefálico, então tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Complicações, logicamente, não é? A mulher ela pode ter percas, não é? Complicações potenciais, tá? De sobrevivência. Assistência hospitalar sempre precisa, logicamente, verificar isso. Exames da gestante é muito importante, tá? Às vezes ela não leva todos os exames que o médico pede, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses atendimentos, tá? As pacientes obstétricas na UTI são pacientes, logicamente, que têm realmente patologias e precisa de um tratamento, tá? Que a gente classifica aquela gestante de alto risco, tá? Então no Brasil, tá? A mortalidade materna é um problema, tá? Então assim, eles tentam, logicamente aqui no Brasil, não ter essa mortalidade, tanto materna ou logicamente por conta do RN quando nasce, tá? Então eles têm essa campanha de, logicamente, fazer campanha de uma maternidade, questão obstétrico, centro cirúrgico, mas a gente sabe e a gente vê que nas redes sociais ou mesmo na televisão não é isso que acontece, né? A gente vê meninas de 14, 15 ou mulheres de 30 anos tendo, logicamente, na hora logicamente tendo um filho ali na porta ou na grama, que a gente vê. Então essa campanha, esse tratamento, não é isso que o governo está colocando, às vezes não é aquilo mesmo, tá? Esse tratamento e esses programas que eles falam, tá? Então a gente tem uma sucessão de conhecimento da população quanto à importância, tá? Adequado, logicamente, dos partos domiciliares. Tem que tomar muito cuidado também com esses partos domiciliares, que cresceu muito, tá? A mortalidade por conta desses partos domiciliares também, tá? Ou logicamente em áreas rurais, ou também aquelas parteiras, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E logicamente tem lugar, o cemitério, que não tem nem registro, tá? De crianças que faleceram, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o preenchimento da declaração de óbito precisa, porque a partir do momento, isso vocês sabem, que nasceu, mesmo ele nascendo morto, ele tem direitos, isso pela minha Constituição Federal de 1988, tá? Direito ao quê? Direito a registro. Assim que ele nasce, toda criança, ela tem direitos, tá? Pela minha Constituição Federal. Então, mesmo que ela nasceu morta, ela tem direito, logicamente, à certidão de óbito e, logicamente, à certidão de nascimento. Antigamente não tinha esse direito, tá? Lá nos anos 80, nos anos 90, já começou a ter esses direitos. Nos anos 80, 70, 60 não tinha, mas a partir dos 90, pela Constituição Federal, todas as crianças são obrigadas a ser registradas para ser, logicamente, enterrada, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tem lugares que nem sabe, tá? Que nasceu, não é? Às vezes enterra e não sabe. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Razão, logicamente, da paciente que tem uma mortalidade, né? Aqui no Brasil, tá? Isso daqui é uma pesquisa de 2001, tá? Então assim, ela está atualizada com algumas outras informações. Por exemplo, tá? As principais causas: hipertensão, hemorragia, tá? Infecções, complicações, tá? Essas complicações de abortamento, tá? Inseguro, aborto é uma das coisas que mais mata aqui no Brasil também, tá? Tanto a mãe, tá? Por conta da hemorragia, pode ter, logicamente, um choque hemorrágico, tá? E, logicamente, 90% que ocorre em um hospital público, tá? E 98% dessas mortes podem ser, logicamente, evitadas, tá? Essas causas, tá, de mortalidade materna foi uma pesquisa realizada para saber como que estava acontecendo essas mortes,
tá? E ali foi descoberta, logicamente, que hipertensão, hemorragia, infecções é que mais matava, e principalmente aborto, tá? Abortivos, tá? Ou fez vários abortos, também pode acontecer, tá bom? Muito disso, tá? Então, as causas de internação, tá? Que a gente tem aqui, tá? Hipertensão, pré-eclâmpsia, tá? Ó, grave, pré-eclâmpsia logicamente leve, tá? Eclâmpsia, síndrome de HELP, aqui ó, minha síndrome de HELP, tá? Hemorragia obstétrica, ó, de 4, tá vendo? 4,9 a 19, tá vendo? 7%, tá? Infecções, tá? Outros diagnósticos como, tá, insuficiência renal, tá, cardiopatia, sepsis, choque hemorrágico, tá? Tudo isso são essas causas que a gente tem, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a hipertensão na gestação, tá? Que logicamente essa paciente vai para UTI, tá?